Existe um hack que pode fazer qualquer anúncio vender muito mais, em qualquer nicho. Não importa se você vende infoproduto, consultoria, produto físico, serviço. Esse hack funciona porque ele mexe com algo primitivo no cérebro humano. Não importa se você vende infoproduto, consultoria, produto físico, serviço. Esse hack funciona porque mexe com algo primitivo no seu cérebro humano. E curiosamente, a grande maioria dos infoprodutores nunca usa isso. Deixa eu te mostrar um exemplo prático. Ó, um anúncio normal. Aprenda a emagrecer de forma saudável e duradoura. Agora, olha o anúncio com o hack. Para emagrecer, você precisa parar de tentar emagrecer. Qual dos dois fez você parar para ler? Exatamente. Nos próximos minutos, eu vou te explicar por que isso funciona tão bem, a ciência por trás, como aplicar em qualquer nicho com exemplos práticos e, principalmente, como fazer isso sem cair no clickbait barato. Porque, sim, tem uma enorme diferença entre um anúncio contraditório que vende e um clickbait que só frustra a pessoa. O hack, ele é simples. Você precisa começar o seu anúncio com uma frase que contradiz o que a pessoa espera ouvir. Mas não é qualquer contradição aleatória. É uma contradição estratégica, que quebra o padrão mental que a pessoa está esperando, gera curiosidade imediata, força ela a parar de rolar o feed e, principalmente, tem uma justificativa lógica que faz total sentido quando você explica. Esse último ponto, ele é crucial. Se você não tiver uma justificativa, é só um clickbait vazio. Eu vou te dar vários exemplos com as justificativas, mas antes você precisa entender por que isso é tão poderoso. Existem 3 motivos científicos que explicam por que isso funciona. 1. Pattern Interrupt, que é a interrupção de padrão. O cérebro humano, ele é uma máquina de reconhecimento de padrões. Quando você está rolando seu feed, o seu cérebro entra no piloto automático. Ele já sabe o que esperar. Anúncio de emagrecimento, por exemplo. Perca peso rápido. Anúncio de marketing digital. Ganhe dinheiro online. Anúncio de relacionamento. Conquiste seu ex de volta. O seu cérebro já viu isso 1000 vezes. Então, ele simplesmente ignora. Mas quando você quebra esse padrão com algo contraditório, o cérebro é forçado a parar e prestar atenção. É tipo você tá dirigindo no piloto automático e de repente vê um carro vindo na contramão. Você imediatamente sai do piloto automático e fica 100% presente. É exatamente isso que uma frase contraditória faz com quem tá rolando o feed. 2. Gap de curiosidade. Quando você diz algo que contradiz uma crença comum, você abre um gap de curiosidade no cérebro da pessoa. Por exemplo, se você diz, pare de tentar emagrecer, a pessoa pensa, como assim? Mas eu quero emagrecer, por que eu deveria parar? Esse gap entre o que ela acredita que precisa tentar emagrecer e o que você está dizendo que ela deve parar, cria uma tensão mental que só pode ser resolvida se ela continuar lendo. E aí ela clica e lê. Ela engaja. 3, o span de atenção. Estudos recentes mostram que o span de atenção médio nas redes sociais caiu para apenas 8 segundos. Ou seja, você tem menos tempo que um peixinho dourado para capturar a atenção. Por isso que anúncios normais simplesmente não funcionam mais. Eles se misturam com todo o resto do feed. Mas uma frase contraditória, ela para o scroll na hora. Porque ela é inesperada, ela é diferente, ela quebra o mar de mensagens iguais. E não é só teoria, os dados mostram. Anúncios que usam Pattern Interrupt podem reduzir o custo de clique em até 50%. O Meta prioriza anúncios que fazem as pessoas pararem de rolar. E 65% das pessoas que param nos primeiros 3 segundos de um anúncio assistem por pelo menos mais 10 segundos. Ou seja, se você conseguir fazer a pessoa parar com uma frase contraditória, você já ganhou metade da batalha. Agora eu vou te dar vários exemplos de como aplicar isso em vários nichos diferentes. E o mais importante, a justificativa de cada um. Presta atenção como cada contradição faz sentido quando explicado. No nicho de emagrecimento, um anúncio normal seria perca 10 quilos em 30 dias com o nosso método comprovado. Um anúncio contraditório seria coma mais para pesar menos. Justificativa, porque quando você come muito pouco, seu metabolismo desacelera e você entra em modo de sobrevivência. Comer mais das coisas certas, proteína, fibra, alimentos termogênicos, acelera seu metabolismo e faz você queimar mais calorias naturalmente. Um outro exemplo do nicho também de emagrecimento. A dieta está te deixando gorda. Justificativa, porque dietas restritivas causam efeito rebote. Você emagrece rápido, mas quando volta a comer normal, engorda tudo de volta e ainda mais. O ciclo de dieta está sabotando o seu metabolismo e tornando cada vez mais difícil perder peso. Agora, alguns exemplos no nicho de marketing digital, de ganhar dinheiro online. Um anúncio normal seria aprenda a ganhar dinheiro com marketing digital. Um anúncio contraditório seria pare de tentar vender. A justificativa, porque quando você fica empurrando as vendas, as pessoas sentem a pressão e fogem. Em vez disso, construa conexão genuína, entregue valor primeiro
Entregue o valor primeiro e as vendas vão acontecer naturalmente, sem você parecer desesperado. Um outro exemplo seria, quanto menos você postar, mais você vende. Qual que seria a justificativa para isso? Porque postar muito conteúdo mediano dilui sua mensagem e cansa sua audiência. É melhor postar menos, mas com qualidade estratégica, um conteúdo que realmente conecta e converte. Quantidade sem qualidade só gera ruído. Agora, no nicho de relacionamento, um anúncio normal seria: conquiste seu ex de volta em 7 dias. Um anúncio contraditório seria: pare de tentar reconquistar seu ex. Justificativa: porque quanto mais você persegue, mais ele se afasta. Desespero é o maior repelente no relacionamento. Em vez de correr atrás, trabalhe em você mesma, se torne a melhor versão de si e deixe ele sentir sua falta e vir até você. Nicho de produtividade. Um anúncio normal seria: duplique a sua produtividade em 21 dias. Um anúncio contraditório seria: trabalhe menos horas. Justificativa: porque produtividade não é sobre quantidade de horas, é sobre foco e energia. Trabalhar 12 horas cansado e disperso rende muito menos do que 4 horas com foco total. A melhor produtividade vem de trabalhar menos, mas com intensidade e descanso adequado. Um outro exemplo: sua agenda cheia está matando sua produtividade. Justificativa: porque uma agenda lotada não deixa espaço para pensamento estratégico, criatividade e trabalho profundo. Você fica apagando incêndio o dia todo, mas não move o negócio para frente. Produtividade real vem de fazer menos coisas, mas as certas. Mais um exemplo também no nicho de produtividade: pare de fazer listas de tarefas. Justificativa: porque listas enormes de tarefas criam paralisia e ansiedade. Você nunca termina tudo e acaba se sentindo improdutivo. Em vez disso, defina apenas 1 a 3 prioridades por dia. As coisas que realmente movem a agulha, o resto é só ruído. Agora, no nicho de finanças, um anúncio normal seria: invista e garanta sua aposentadoria. Um anúncio contraditório seria: investir todo mês é um erro. Qual que é a justificativa? Porque investir automaticamente todo mês, sem analisar o mercado, pode fazer você comprar ativos no topo, justo no pior momento, e é melhor você ter, na verdade, uma reserva de emergência estratégica e investir quando aparecerem oportunidades reais, ativos em desconto, mercado em baixa. O timing importa, não é só aportar cegamente. Agora, no nicho fitness, um anúncio normal seria: aprenda a ganhar massa muscular rápido com o nosso treino especial. Um anúncio contraditório seria: pare de ir na academia. Justificativa: porque ir na academia todo dia sem plano e sem descanso adequado está sabotando o seu crescimento. O músculo cresce no descanso, não no treino. Se você não descansa, você não cresce. Você só se machuca e estagna. Menos academia, mais descanso estratégico. Um outro exemplo: treinar todo dia está matando os seus ganhos. Justificativa: porque overtraining causa catabolismo. Você literalmente perde músculo em vez de ganhar. O seu corpo precisa de tempo para se recuperar e reconstruir as fibras musculares mais fortes. Treinar demais é tão ruim quanto treinar de menos. Um outro exemplo também no nicho fitness: quanto mais você treina, menos você cresce. Justificativa: porque volume excessivo, sem recuperação adequada, leva ao platô e até regressão. Os melhores resultados vêm de treinos intensos e curtos, seguidos de recuperação completa. A qualidade do treino e do descanso sempre vence quantidade de horas na academia. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos reais de campanhas que usaram a contradição e explodiram. Primeiro era do Burger King. No Dia Internacional da Mulher, o Burger King postou um tweet polêmico: Woman belong in the kitchen. Ou seja, lugar de mulher é na cozinha. Todos pararam para ler. A polêmica explodiu. A justificativa? A continuação do tweet revelava: estavam promovendo bolsas de estudos para mulheres chefes, porque apenas 20% dos chefes profissionais são mulheres. A frase contraditória tinha um propósito social e chamou atenção massiva. Só que uma observação muito importante: a atenção desse anúncio foi massiva. Porém, esse foi o extremo de um exemplo ruim de mau gosto. Deu tanta polêmica que tiveram que remover. Agora um exemplo do Bumble, que é um app de namoro. Esse app fez uma divulgação pedindo para as pessoas deletarem os apps de namoro. A contradição criou um buzz imediato. A justificativa: a mensagem completa explicava que era para deletar os apps ruins, superficiais e frustrantes e focar só no Bumble, onde as mulheres fazem o primeiro movimento e as conexões são mais genuínas. Um outro exemplo, da Awesome Web, Don't Click Here, um banner que dizia: não clique aqui, a menos que você queira designers e desenvolvedores incríveis. A justificativa? A contradição, pedir para não clicar, funciona porque é o oposto que todo banner faz. Isso gera curiosidade instantânea. Por que eles não querem que eu clique? E aí, ironicamente, aumenta os cliques. Só que olha,
Cuidado, porque tem uma diferença crucial que separa um anúncio contraditório e genial de um anúncio clickbait frustrante. O clickbait ele é uma contradição sem justificativa que faça sentido. Um anúncio genial ele é uma contradição com uma justificativa lógica e relevante. Pergunte-se sempre, quando eu explicar essa contradição, ela vai fazer sentido? Tem uma justificativa lógica? Se a resposta for sim, então você tem um anúncio poderoso. Se a resposta for não, você tem um clickbait. Você tem um clickbait barato que vai frustrar as pessoas. Exemplos que fazem sentido quando explicados. Pare de economizar, qual que é a justificativa? Poupar sem investir deixa pobre pela inflação real. Coma mais para pesar menos, a justificativa. Comer muito das coisas certas acelera o metabolismo. Trabalhe menos horas, a justificativa. Produtividade não é sobre quantidade, é sobre foco e energia. Pare de cuidar da pele, justificativa. Excesso de produtos causa mais danos do que benefícios. Viu? Em todos esses casos, a contradição ela tem uma lógica sólida quando você explica. Sem a justificativa, seria só barulho. Com justificativa, é um anúncio poderoso. Agora que você entendeu o conceito, deixa eu te dar um passo a passo para você criar a sua. Passo 1. Identifique o que todo mundo do seu nicho fala. Liste as frases e conselhos mais comuns que todo mundo repete. Por exemplo, no emagrecimento, perca peso, faça dieta, exercite mais. No marketing, venda mais, poste todo dia, use gatilhos mentais. Em relacionamento, conquiste, seja romântico, demonstre interesse. Em finanças, economize, invista mensalmente, guarde 10% da sua renda. Passo 2. Inverta ou contradiga essas frases. Pegue o padrão e faça o oposto. Perca peso, vira pare de tentar emagrecer. Venda mais, vire pare de tentar vender. Poste todo dia, vire quanto menos você posta, mais você vende. Economize, vira pare de economizar dinheiro. E aí vamos para o passo 3, criar a justificativa. Aqui é onde 90% das pessoas erram. Elas criam a contradição, mas não pensam na justificativa. Pergunte, por que isso faria sentido? Qual é a lógica por trás? Se você não conseguir criar uma justificativa sólida, descarte a contradição. Ela não serve. Passo 4. Teste a lógica com alguém. Conte para alguém. Eu vou fazer um anúncio que diz, aí você fala contradição, e a lógica é, aí você fala justificativa. Se a pessoa responder, nossa, faz sentido, isso significa que você acertou. Se a pessoa responder que ela não entendeu, ou ela achar que não faz sentido, então é melhor você descartar e criar outra. Passo 5. Teste variações das contradições. Crie várias versões da mesma ideia e veja qual soa melhor. Por exemplo, a ideia de não focar tanto em emagrecer. A variação 1 seria pare de tentar emagrecer, variação 2, esqueça a balança e variação 3, quanto mais você tenta emagrecer, mais engorda. Esses são alguns exemplos. Todas as três elas têm a mesma justificativa, né? O foco de que o peso gera ansiedade, mas a forma de dizer ela muda. Então você testa qual que gera mais curiosidade e engajamento. Uma coisa que você vai notar quando usar frases contraditórias, bem feitas, é que elas geram muito mais comentários do que anúncios normais. Por quê? Porque as pessoas elas vão concordar e comentar apoiando, nossa, finalmente alguém falando isso, ou discordar e comentar defendendo o lado oposto, né, gerando um debate. E tem muita gente que vai ficar curiosa também e comentar, perguntando para entender mais sobre. Muitas vão marcar amigos que precisam ver aquilo, fulano, olha isso. E cada comentário é mais alcance orgânico. O algoritmo do Meta adora posts com muito engajamento. Então, além de chamar atenção inicial, você ainda ganha distribuição gratuita pelos comentários. Mas atenção, isso só funciona se a sua contradição tiver uma justificativa. O clickbait vazio, ele gera comentários negativos de gente reclamando que foi enganado. A contradição com lógica, ela gera comentários positivos de gente engajando com a ideia. Antes de você sair criando anúncios contraditórios, alguns cuidados. 1. Não ofenda gratuitamente. A contradição ela não significa ser ofensivo ou polêmico só por ser. O Burger King aprendeu isso da pior forma possível, com o anúncio de que mulher deve ficar na cozinha. Foi atenção? Foi, mas foi uma polêmica desnecessária que custou caro em reputação. 2. A justificativa precisa aparecer rápido. Lembra do spam de 8 segundos? Você atraiu a atenção com a contradição. Agora, explique o porquê logo nos primeiros segundos. Não deixe a pessoa esperando 3 parágrafos ou 3 minutos, se for um vídeo, para entender. A justificativa vem logo após a contradição. 3. Mantenha relevância com o seu produto. A contradição e a sua justificativa, elas precisam levar naturalmente para a sua solução. Não adianta ter uma contradição genial se ela não conecta com o que você vende. E 4, teste sempre, né? O que funciona para um nicho pode não funcionar em outro. Então agora vamos recapitular tudo. O hack de ouro para qualquer anúncio vender muito é começar com uma frase contraditória que quebra o padrão mental e tem uma justificativa lógica. Por que funciona? O pattern interrupt, ele quebra o piloto automático do cérebro. O gap de curiosidade, ele cria tensão que só resolve se a pessoa ler.
se destaca no mar de mensagens iguais no feed, gera muito mais engajamento e comentários. Vimos também a diferença entre ser uma contradição e ser clickbait, né? O clickbait é uma contradição sem uma justificativa lógica, e um bom anúncio com contradição, ele tem uma justificativa que faz total sentido. O passo a passo para criar: tem que identificar o que todo mundo no seu nicho fala, inverter essas frases, criar a justificativa e testar a lógica com alguém. Cuidados: não ofenda gratuitamente, explique a justificativa rápido, mantenha relevância com o seu produto e teste sempre. Agora você tem o hack de ouro completo. Mas a diferença entre alguém que usa isso e funciona e alguém que usa e parece clickbait barato é uma coisa: a justificativa. Sem a justificativa, você só choca e frustra. Com a justificativa, você choca, engaja e converte. Então agora você já tem todo o método para você criar anúncios contraditórios e escalar aí suas vendas. Eu gravei um outro vídeo mostrando como grandes influenciadores, eles utilizam essa técnica para manipular as pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você chegou até aqui, deixe um comentário respondendo qual nicho que você trabalha e qual seria a sua frase contraditória mais a sua justificativa. Eu vou ler todos os comentários e vou responder dando o feedback aí sobre as ideias de vocês. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like para fortalecer. Até o próximo.